Então, agora acho que chega no e-mail de cada um, Luiz. Chega, né? Então, ou vocês conseguem acessar a sala, né, e baixar o material. E outra coisa que eu encaminhei a lista de exercícios, que é o formulário, para vocês. Coloquei uma data para entrega para o dia 30 de outubro. Eu vi que alguns já fizeram, já encaminharam, tá? Então, acho que naquele formato ficou bem prático. Aí você só responde. Peraí, gente, rapidinho que a impressora não vai ligar. Você só responde lá, marca as alternativas e envia. O que eu queria pedir é que você coloque o e-mail institucional no espaço que eu pedi o e-mail. Bom, só isso. Você colocou o nome certinho, RA, tudo, né? Para eu conseguir contabilizar a nota. Qualquer dúvida, assim, se tiver alguém que eu não reconheça, aí eu vou mandando mensagem para vocês. Tá bom? Então, vamos lá, pessoas. Deixa eu colocar aqui. Isso. Tem mais alguém entrando? Não, conectando não. Daqui a pouco o pessoal termina de entrar, quem for entrar. Então, boa noite. Na aula de hoje, nós trabalharemos a parte de química inorgânica. Então, nós vamos ver ácidos, bases, sais, óxidos e toda a parte de nomenclatura. Tá? Esse material já está no e-mail, está no Teams, caso você queira imprimir. Mas nós vamos fazendo no mesmo esqueminha. Eu deixo a tela grande para vocês tirarem foto conforme for passando, tá bom? Vamos. Olha, então, nas funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. É assim, quando a gente fala de funções inorgânicas, nós vamos imaginar que você pegou um composto. Doutora. Oi. Tá bem errado naquela hora, eu tive que sair. Primeira aula tinha entrado errado, aí eu tive que ir para aula de mecânica. Gente, mas um monte de gente entrou errado. O link estava invertido? O que aconteceu? Ah. Não, tinha um monte de gente lá na outra aula. Por isso que uma aluna perguntou que turma que era aquela. Acho que ela também deve ter clicado errado e entrado. Ah, agora está explicado. Também entrei errado, professor. Eu vi você lá também, Denilson. Fiquei até 7h40 lá depois. Falei, nossa, tô na aula errada. Ai, gente. Estranho. Então, eu não saí porque eu vi o Turati, o Matias lá. Tinha um monte de gente. Eu fiquei pensando, gente, o que o Luiz está fazendo aqui? Eu falei, na minha cabeça, ele é do segundo horário, ele não é de agora. Mas tudo bem, às vezes eu confundi, né? Mas vamos lá. Ó, então, gente, nós vamos pensar assim. Nós vamos pegar as substâncias, colocar em água. Essa água, ela vai separar as substâncias. Então, pensando no HCl, né? Na presença de água, vem a água, quebra, né? Separa essa molécula e libera H+ e Cl-. Lembrando que o primeiro pedacinho é o íon positivo, que é o cátion, e a segunda parte é o íon positivo, que é o ânion. Quando isso acontece em compostos covalentes, nós damos o nome de ionização. Quando acontece essa situação da água vir separar esse composto, no exemplo de baixo, liberou Na+ e Cl-, compostos iônicos, recebe o nome de dissociação. Veio arrênios,
que era um cientista, e propôs a teoria da dissociação eletrolítica. E de acordo com os íons que eram formados, né, que são formados na presença de água, houve a classificação das substâncias em ácidos, bases, sais e óxidos. Então, aqui, para caracterizar essas substâncias, nós vamos utilizar a teoria de Arrhenius. Existem várias teorias que classificam as substâncias em ácidos, bases. Então, tem Arrhenius, tem Bronsted-Lowry, tem Lewis. Nós vamos utilizar a teoria de Arrhenius, tá? Então, de acordo com Arrhenius, os ácidos são aquelas substâncias que em solução aquosa se dissociam e originam H+ como íons positivos. A primeira parte do composto vai liberar H+, e este vai ser o íon positivo. HCl, H+, mais Cl-. H2SO4, são 2 Hs, por isso são liberados 2 H+. E o SO4, que é o restante, que é a parte negativa, a carga dele, então esse SO4, esse -2, a carga do ânion será sempre igual à quantidade de hidrogênios presentes no ácido. Então, H2SO4, esse 2 se torna a carga do ânion. E o H sempre carga +1. O que acontece, na verdade, é que em solução aquosa, esse H, ele se une à molécula de água e forma o H3O+. Então, H2O mais H, H2 mais H, H3O+, que é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Só que aqui pra gente, para ficar mais simples, nós vamos continuar nessa primeira forma. Tá? Então, por comodidade, continua se usando a primeira forma de representação. Mas eu coloquei só para vocês saberem como realmente acontece. Tá? Como será a formulação dos ácidos? Como eu disse, a quantidade de hidrogênios será determinada pela carga do ânion, que é a parte negativa. Então, se aqui eu tenho NO3 com carga -1, esse 1 vai representar a quantidade de hidrogênios no ácido. Eu ponho H1, né, NO3. SO4, carga -2, esse 2 vai representar a quantidade de hidrogênios no ácido. H2, SO4. Você vai montar assim. Cai bastante, né? No Enem. Nomenclatura é... Ixi, o que eu fiz aqui, gente? Ai, como que eu volto aqui? Esqueci. Não, o que eu fiz? Pronto, voltou. Apertei sem querer, depois eu tiro. Ó, então, você vai falar, pegar o H, sempre vai ter a carga +1. Se você juntar com NO3, carga -1, essas cargas, como se você fizesse a regra do escorregador. Né? Como, nesse caso, as duas cargas são iguais, então fica HNO3 na formulação do ácido. Se você pegar o H+, carga +1, com SO4, carga -2, você vai cruzar essas cargas. Então, esse 2 vai corresponder à quantidade de hidrogênios. Então, ele vai descer, ficando H2SO4. Tá? E assim por diante. PO4, carga -3. Carga -3, você coloca 3 hidrogênios. Então, H3PO4. Esse 2, então,
é igual a esses dois. Certo? Fica aí, paradinho. Bora aqui na frente. Professor, mas se 2 multiplica o 1, vagar? É, como se fosse o 1, então vem direto a carguinha. Porque ele é negativo? É, vai sempre só o valor, sem o sinal. Ah. Bom? Vamos seguindo. Aqui, eu coloquei para vocês uma tabela de ânions, que é a parte negativa. Professor, volta lá. Sim. Eu não achei que você ia pular de slide. Jogar não, deixa maiores perolas. Aí, ó, vai apertando. Pronto? Beleza, obrigado, professor. Então, vamos. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela de ânions. Não precisa decorar, tá? Mas se você tiver essa tabela, você consegue formular os ácidos. Se eu pego o carbonato, olha, CO3 com carga -2. Se você for montar o ácido com o carbonato, então, o H, carga +1, aí você pega o carbonato, CO3, com carga -2. Olha aqui. Sendo assim, a formulação do ácido, H2, que é a carga do carbonato, CO3. Certo? Se eu pegar o borato, BO3, carga -3, e for montar o ácido, eu coloco H quanto, gente? 3. 3. Isso. BO3. Muito bem. Bom, a carga sempre vai representar a quantidade de hidrogênios presentes no ácido. Continuando. Os ácidos, então, de acordo com a teoria de Arrhenius, são aquelas substâncias que, quando em água, liberam H+. Sendo assim, os ácidos vão começar com H. E entre os ácidos, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são, vou escrever para vocês, então são ácidos, então eles começam com H, mas eles não têm oxigênio na molécula. São ácidos sem oxigênio na molécula. Tem H, tem outros elementos, mas não tem oxigênio. Quando isso acontece, quando são hidrácidos, que não têm oxigênio, a nomenclatura você vai fazer escrevendo ácido, porque começou com H, e todos os hidrácidos terminam com hídrico. A terminação hídrico representa um hidrácido. E, de novo, como eu vou saber quantos hidrogênios estão presentes no ácido? Pela carga do ânion, que é a parte negativa. Então, nesse exemplo, eu coloquei o Cl, coloquei o cloro, o iodo, o bromo, o flúor. Todos eles estão lá no grupo 17 da tabela. Lembrando, quem está no grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência, tendência a receber um elétron. Quem recebe tem carga -1. Por isso, você usou um hidrogênio na formulação. Como que nós damos os nomes? Então, ácido, o elemento é o cloro, tira a última letrinha, que é o O, e coloca a terminação de hidrácido, que é hídrico.
Então, ácido clorídrico. No de baixo, ácido, o elemento é iodo, tiro o, coloca a terminação hídrico, iodídrico. Embaixo é o ácido, todos os compostos com enxofre, o nome original dele é sulfur. Toda vez que aparecer algum ácido, algum composto com enxofre, você vai usar sulfur. Nesse caso, a terminação hídrico, então é o ácido sulfídrico. O de baixo, hidrogênio, carbono e nitrogênio. É o ácido cianídrico, que era utilizado nas câmaras de gás, tá? Em forma de gás, em baixas concentrações, ele é altamente letal e ele tem o cheiro de amêndoas. Façam para mim, seguindo o mesmo raciocínio, a nomenclatura desses dois últimos, com o bromo e com o flúor. O que é o F mesmo? Flúor. Flúor. Isso. Clorídrico. Fazendo aí que a gente nós já vamos corrigir. É um pouquinho. Vai ficar, professor? Tô achando estranho falar ácido bromítrico. Bromídrico. Bromídrico. Isso mesmo. É. Tá. O de baixo é flúor? Oi? Flúor, né? O de baixo é flúor. Fluorídrico. Isso, então vamos lá. Ácido, o elemento é o bromo, tira o O e coloca a terminação hídrico, por ser um hidrácido, né, que é o ácido que não tem oxigênio. Ácido bromídrico. E o de baixo, ácido, o elemento flúor, terminação hídrico, fluorídrico. Certo? Deixa eu colocar na tela grande para vocês. Então, gente, em geral, os ácidos eles são armazenados em recipientes de vidro, menos o ácido fluorídrico, porque ele é o ácido que ataca o vidro. Esse é o ácido usado para gravações em vidro. Tá? Então, ele deve ser armazenado em recipientes de plástico. Os demais em vidro. Bom? Então, lembrando, hidrácidos são ácidos. Ácidos começam com H. Se ele é um hidrácido, ele não tem oxigênio na molécula. Ele tem hidrogênio e outros elementos, mas não tem oxigênio. Quando isso acontece, a terminação do nome é sempre hídrico. Certo? Pode passar, gente? Pode. Pode. Agora, nós vamos para os oxiácidos. Se os hidrácidos eram ácidos, desculpa, gente, que não tinham oxigênios, o que é isso? Gente, o que eu fiz aqui? Fiz uma carinha esquisita. Os oxiácidos são ácidos com oxigênio na molécula. Tá? Então, com oxigênio na molécula. E existe uma lista dos principais oxiácidos. Quem quer falar? Alguma dúvida? Olha, então, esses são os principais Professor, oxiácidos. dá uma travada aqui. Oi? Dá uma travada aqui para mim. Travou? Travou aqui para mim só. Não sei se... Explica de novo aí. Olha, então, nós vimos os hidrácidos.
que eram os ácidos, então começava com H, mas eles não tinham oxigênio. Os oxiácidos são ácidos, então começam com H, terão, né, um elemento central e terminam com oxigênio. E existe essa listinha, a gente fala que são os principais oxiácidos. Porque a partir esses ácidos podem ganhar ou perder oxigênio. Tá? Gente, deixa o somzinho desligado para não dar interferência para os outros, por favor. Ó, então, nós vamos fazer assim. Deixa eu melhorzinho. Os principais oxiácidos. Você vai decorar uma frase nessa ordem, tá? Então, é o N de não como bolo claro. Só pão sírio. Tá? Então, não como bolo claro, só pão sírio. Você vai colocar hidrogênio de um lado, oxigênios do outro. E as quantidades? Nos hidrogênios, você vai colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Por isso, tem que ser nessa ordem, tá, gente? Senão a quantidade de hidrogênios fica errado ali. Vai colocar os oxigênios. Aí você vai colocar 4 vezes o número 3 e 3 vezes o número 4. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, recapitulando. Não como bolo claro, só pão sírio. Coloca os hidrogênios. Coloca os oxigênios. Nos hidrogênios, pela ordem. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nos oxigênios. 3, 3, 3, 3. 4, 4, 4. Esses são os principais oxiácidos. E esses oxiácidos terminarão em ico. Então, lá no slide anterior, que eram os hidrácidos, não tinham oxigênio, terminavam em hídrico. Esses têm oxigênio, são os principais oxiácidos e vão terminar em ico. Então, você vai lá e dá o nome a eles. Ácido. O elemento central é o nitrogênio e a terminação ico. Então, esse é o ácido nítrico. Matias, na parte de fertilizantes, o pessoal utiliza principalmente compostos. São compostos mais básicos, né? Às vezes até no nitrogênio, o fósforo, tudo bem. Mas, inclusive, mais bases, que o pessoal chama de NPK, né? Inclusive, abrevia. É nitrogênio, fósforo e potássio em fertilizantes. Trabalha nessa área? Legal, né? São os principais constituintes. É isso mesmo. Tá? Mas as bases também são utilizadas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Continuando o raciocínio, então, H2SO3 é um ácido, começou com H, o elemento central é o carbono, tira o O, por ser um oxiácido, termina em ico. É o ácido carbônico. Seguindo o mesmo raciocínio. Ácido. O elemento central é o boro. Tira a última letrinha. Termina em ico. Ácido bórico. Estão acompanhando? Sim, professor.
Ó, o pessoal perguntou assim, quais são os ácidos mais fortes, com ou sem oxigênio? Existem ácidos fortes com e sem oxigênio. Entre os hidrácidos, o HCl, HBr e o HI são considerados ácidos fortes. O HCl é moderado e os demais hidrácidos são fracos. Tá? E nos oxiácidos, a gente faz uma regrinha que pega a quantidade de oxigênios menos de hidrogênios e você vai classificando em forte, moderado e fraco. Bom? Aqui, como o nosso foco é nomenclatura, eu não coloquei essa parte de forças dos ácidos, certo? Mas nos dois tem ácidos fortes e fracos. Fizeram o próximo? O elemento central é o cloro, tira o O e coloca a terminação ico. Ácido clórico. O próximo ácido, como eu disse para vocês, quando for com enxofre, você coloca sulfur e terminação ico, por ser oxiácido, então sulfúrico. No de baixo, ácido, elemento central é o fósforo. Fósforo, tira a última letrinha, coloca aí. Então, ácido fosfórico. Professor, Oi. esse ácido sulfúrico usa em tratamento de metais em baterias, né? Igual o Matias colocou aí também. Sim. É o que o pessoal chama de água da bateria. Na verdade, é o ácido sulfúrico. Solução de bateria. Isso. Eu já ouvi até falar água de bateria, olha isso, né? Bem diferente. Tanto é que quando há vazamento do ácido sulfúrico, o pessoal neutraliza com uma substância básica, né? Geralmente, o mais normal é jogar bicarbonato, por exemplo. Bom? Verdade mesmo. Como borbulhar. Nossa, Matias, Eu fiz isso hoje. também, com bicarbonato? Eu limpei um borne de uma bateria com bicarbonato. Ah, então. Aí fica borbulhando, né? Tira o excesso aí tira o excesso de zinabre daquele pó branco, 100%. Aí termina a limpeza. Isso mesmo. Nossa, eu trabalhava fazendo minhas análises também no laboratório com ácido sulfúrico, muita roupa vai ficando furada. E como ele é volátil, você não percebe que ele caiu na roupa, né? Às vezes você percebe e tal, mas na grande maioria não. Aí quando eu comecei no laboratório, eu dava um tempo assim, eu voltar e olhar meus jalecos, vários furinhos. Eu falava, gente, mas que é isso? Depois que eu fui me tocar, que é o vaporzinho do ácido sulfúrico, que vai corroendo mesmo e vai furando. É, bem legal a parte de laboratório, né, professor? Ah, é lindo, né, gente? Quem quer? Adoro. É bem interessante. E eu acho muito legal essa participação de vocês, que vocês pegam o que nós estamos trabalhando aqui. Eu falei até para o pessoal na aula anterior. Eles também pegaram exemplos que eu estava falando e trouxeram para o dia a dia. Cada um dando exemplo do que trabalha, né, do que conhece, das aplicações. Muito legal. Continuem assim. Nossa, irrita muito a pele. Tem um filme, ele é antigo. E era assim, não sei se vocês assistiram. É porque foi muito marcante com ácido sulfúrico. Não sei se eu falei para vocês também. Era um cara que ele ia maltratando as pessoas, ele ia matando as pessoas com várias técnicas. E ele transmitia isso pela internet. Então, quanto mais acessos ele tinha,
né? Quanto mais visualizações ao vivo ele tinha, mais ele ia aumentando a dose do que ele estava usando naquele momento. E uma das cenas, ele colocou a pessoa, gente, bem trágico, né? Mas num recipiente com água, e ele foi soltando ácido sulfúrico. E aí foi aumentando a concentração, conforme as visualizações, né? E aí aparecia descamando, assim, a pele toda. Então, realmente, o ácido sulfúrico, ele tem uma ação desidratante. E, inclusive, para um país, ele é utilizado como fonte de riqueza, né? Assim, quanto na parte industrial da produção. Gente, esse filme é super antigo, eu não vi mais isso não, eu vi faz muito tempo. É que essa cena do ácido sulfúrico foi muito marcante, gente, é muito estranho. Muito doido. Mas não assisto mais esses tipos de filme, gente, calma. Olha o último. O elemento central é o silício, tá? Então, ácido silícico. Muito macabro, gente. Larga a mão disso. É só porque complementaram ali que o Matias falou que irrita a pele, realmente corrói a pele. Não é anaconda, não. Ai, ai. Gente, olha, então, sabendo os ácidos principais, você vai pegar esse ácido principal, né? E a partir dele, esse ácido pode ganhar ou perder oxigênio. Nesse exemplo, eu coloquei o ácido clórico como exemplo, tá? Então, ácido clórico, vem cá, assim, ele está aqui. Ó, vai. Então, ácido clórico está na nossa listinha dos principais, não como bolo claro só pão sírio, termina em ico. A partir do ácido clórico, nesse exemplo, olha, HClO3. Então, a partir dele, o ácido de cima ganhou um oxigênio. Olha, ele tinha 3, foi para 4. Para os ácidos de baixo, tinha 3, foi para 2. Então, perdeu um oxigênio. E a partir do principal, para o outro, foi para 1. Perdeu 2 oxigênios. Tá? Quando o ácido, a partir do principal, que é dessa listinha que nós fizemos em cima, ele recebe um oxigênio, ele continua sendo rico, né? Ele continua com a terminação ico, porém, você vai colocar um prefixo, que é o per. Apareceu per com a terminação ico, você sabe que é a partir do ácido principal, existe um oxigênio a mais. Então, perclórico. Per ganha um oxigênio em relação ao ácido principal. Se a partir do ácido principal houver a diminuição de um oxigênio, você troca a terminação ico por oso. Ele passa a ser ácido cloroso. Principal é o 3, professor? Nesse caso é o 3. HCl é o 3. Esse aqui. E se a partir do principal perder 2 oxigênios, quando perde, você já coloca a terminação oso. É quando perde 1. Se perder 2, você muda o nome em 2 lugares. Você coloca hipo e oso. Então, hipocloroso, hipo e oso significa que a partir do principal, o ácido perdeu 2 oxigênios. Tá? Vou colocar na tela grande para vocês. Só um minutinho aí, tá? Sim.
Beleza, professor, obrigado. Pronto. Continuando. Então, aqui a parte dos ácidos, só relembrando. Ácidos começam com H. Se ele não tiver oxigênio, ele é um hidrácido, terminação hídrico. Se tiver H, você vai olhar se ele está na listinha dos principais. Matias, eu mandei esse conteúdo, eu mandei no e-mail que o Luiz passa para vocês, mas eu também disponibilizei lá na sala do Teams, do Microsoft Teams. Então todo mundo tem acesso. Só que não é esse preenchido, né? Eu mando outro, porque esse, como eu não salvo, porque eu utilizo em todas as aulas, aí você tem que pegar e anotar, ou tirar foto, depois imprimir. Bom? Então, oxiácidos começam com H, tem oxigênio. Se eles fizerem parte desses principais, terminação ico. A partir do principal, que está nessa lista, os ácidos podem ganhar ou perder oxigênio. Se ganhou, você coloca o prefixo per, termina com i. Se a partir do principal perder um oxigênio, você troca a terminação ico por oso. No exemplo, ácido cloroso. E se a partir do principal perder 2 oxigênios, você coloca o prefixo hipo e a terminação oso. Então, hipocloroso. E se perder 3 oxigênios? Se perder mais um oxigênio, ele passa a ser um hidrácido, né? Porque se ele perder 3, ele vai ficar HCl. Era O3, perdeu 3, ficou HCl. Aí a terminação volta a ser hídrico. Bom? Então, ácidos, é isso. Agora nós vamos para as bases. Então, de acordo com Arrhenius, os ácidos eram aquelas substâncias que, quando colocadas em água, separavam e liberavam H+. As bases vão liberar OH-. Então, ácido começa com H e base termina com OH. E o esquema para as bases é o mesmo que para os ácidos. A carga do elemento corresponderá à quantidade de OHs. Eu tenho um elemento K com carga mais 1, eu uso 1 OH, então KOH. Tenho bário, carga mais 2, Ba, entre parênteses, OH2. Tem que ser entre parênteses, porque esse 2 vale tanto para o oxigênio como para o hidrogênio. Alumínio, carga mais 3, Al, OH, entre parênteses, 3. Então, é assim, a carga do cátion, que é a parte positiva, corresponde à quantidade de OHs, que a gente faz o cruzamento das cargas. Tá? As cargas escorregam. Como a carga do OH é menos 1, vocês estão vendo que aqui não muda? Olha, é sempre 1 do elemento. Tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha de cátions. Quais elementos apresentam carga mais 1, mais 2, né, bivalente, mais 3, trivalente, mais 4, tetravalente. Existem aqueles elementos que apresentam cargas fixas, que eu já mostrei para vocês, são os elementos dos grupos 1 e 2 da tabela. Então, grupo 1, carga mais 1, grupo 2, carga mais 2, o alumínio, o zinco e a prata. Né? Inclusive, eles estão aqui. Grupo 1 da tabela, carga mais 1. Grupo 2, carga mais 2. O alumínio, carga mais 3. Zinco, carga mais 2. Prata, carga mais 1. Os outros elementos, eles apresentam cargas variáveis. Exemplo, o ouro. O ouro 1 e o ouro 3. O cobre, cobre 1 e cobre 2. O ferro, ferro 2 e ferro 3, certo?
E por que você precisa saber quais têm cargas fixas e variáveis? Porque essas cargas vão influenciar nos nomes das bases. Quando o elemento ele forma apenas uma base, ou seja, ele tem carga fixa, o nome é hidróxido de e o nome do elemento, só. Vou anotar para vocês, nesse próximo slide, quais os elementos que têm cargas fixas, hein? Vou marcar aqui no cantinho. As cargas fixas. Elementos do grupo 1, tabela, né? Do grupo 2. Alumínio. Vai, negocinho. Alumínio. E gente, veja, pergunte, tá? Alumínio com carga mais 3. Zinco, carga mais 2. Brasil. Prata, carga mais 1. Outra importante aqui, para você lembrar, você vai usar bastante nas bases, é o amônio. É o NH4 com carga mais 1. Tá? Então, se você pegar um desses elementos que apresentam cargas fixas, o nome será só hidróxido de e o nome do elemento. Coloquei o sódio aqui, Na, aí você vem aqui, ó, Na, ele está na nossa lista de cargas fixas. Por isso, você colocou o nome hidróxido de e o nome do elemento, sódio. No de baixo, hidróxido, porque terminou com H, é uma base, de o nome do elemento, que é cálcio. Você vem aqui, o cálcio está na listinha de cargas fixas. Então, acabou por ali o nome. Hidróxido de e o nome do elemento, cálcio. Aqui alguém quer falar e o bate-papo não está descendo. Vai. Oi. Não foi. Professor, esse grupo 1 e 2 aí seria de acordo com a tabela? Isso, a tabela periódica. Eu coloquei os elementos para ficar mais fácil para você. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e franco. Não sei se eu apontei certo. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Para ficar mais fácil na hora do exercício, eu escrevi cada um deles para vocês. Sim, Matias, de trabalho vai ser só aquele formulário que eu encaminhei para vocês. Tá? É só fazer e encaminhar até o dia 30. Gente, voltando aqui então. Quando o elemento não está na lista de cargas fixas, você precisa identificar a carga do elemento. No caso, aqui embaixo, é uma base, então começa com hidróxido de e o nome do elemento, que é ferro. Tá? Embaixo, a mesma coisa. Hidróxido de e o nome do elemento. Se eu falar para você, faça para mim a fórmula do hidróxido de ferro, você fará esse ou esse? Então, eu preciso falar para você qual ferro que é para você fazer a fórmula. Como eu falei anteriormente, a quantidade de OH é representada pela carga do elemento. Se eu coloquei FeOH3,
Qual é a carga desse ferro? 3. 3. Então, eu coloco ali na frente, hidróxido de ferro, 3. E o de baixo, hidróxido de ferro, 2. 2. É a carga que aparece ali. Se você quiser, se você lembrar quais são as cargas desse elemento, então você vai lembrar assim, o ferro ele pode ter carga 2 ou 3. Lembrando disso, você pode colocar o nome hidróxido o ferro de menor carga, terminando em oso, é o hidróxido ferroso, e o ferro de maior carga, terminando em ico, hidróxido férrico. De um jeito ou de outro, tá, gente? Ou. Vai da sua opção. Eu acho mais fácil você colocar a carga na frente. Porque para você utilizar ico ou oso, você precisa lembrar quais são as cargas do elemento, né? Quais são elas, qual é a maior e qual é a menor. Certo? Então, aí está o slide completo, com as cargas fixas e as nomenclaturas preenchidas. Então, nomenclatura de base. Formou a base com um elemento que tem carga fixa. Hidróxido de e o nome do elemento. Ou seja, se você utilizar elementos dessa listinha, hidróxido de e o nome do elemento. Se o elemento que forma a base não estiver nessa lista, hidróxido de o nome do elemento e a carga dele. A carga sempre será igual à quantidade de OH da fórmula. Tá? Vimos os ácidos, vimos as bases. Agora nós vamos relacionar os ácidos e as bases em uma escala chamada escala de pH. Vai. Muita água, tô cheia. Então, pH significa potencial hidrogeniônico, que ele vai medir a quantidade de íons H+ presentes na sua amostra, na sua substância. Essa escala de pH, bem tortinho, mas ela vai de 0 até 14. Aqui no meio, 7. Então, quando uma substância apresenta pH de 0 até um pouquinho antes do 7, ele é classificado como ácido, pH ácido. Passou do 7 até 14, o pH é básico ou alcalino, que é a mesma coisa. pH 7, neutro. Tá? Então, AB, ácido básico. Menor que 7, ácido. Maior que 7, básico. Igual a 7, neutro. Eu pego aqui a cerveja. Tem pH entre 4 e 5. Então, 4 e 5, ele está aqui antes do 7, né? Então, a cerveja tem um pH ácido. Pego água pura, pH 7, pH neutro. Água sanitária, que é a que você está usando aí na sua casa para desinfecção e tudo mais. pH 12,5, básico. Quanto menor o pH, menor o valor do pH, mais ácida é a substância. E quanto maior o pH, menos ácida ela é. Tá? Tudo bem? Professor, Oi. eu utilizo uma ferramenta no meu serviço que chama pHmetro. Sim. E é para medir o pH
do líquido de arrefecimento dos maquinários, né? Dos equipamentos. E vira e mexe, tem alguns que dá 7 em cima, neutro. Dá mais, tem outros que dá menos. O pH, principalmente em processo de arrefecimento, né? Se ele estiver fora do valor, começa a dar incrustações nas tubulações. Exatamente. Por isso que ele precisa ser controlado. A mesma coisa acontece no sistema de tratamento de água da cidade. Um dos parâmetros é o pH, né, que utiliza igual você faz com o equipamento, com o pHmetro, para justamente adequar esse pH para que não ocorram esses problemas de incrustação, corrosão. É isso mesmo. Muito bem. Quando ele tá fora, ele cria como se fosse um barrinho dentro do arrefecimento. Uhum. E aí vira aquela crosta lá, igual você falou. Aí vai Legal. o equipamento, né? Tem que controlar. Bem legal. Estraga os componentes internos, né? Isso. Você vê quanta análise que é feita? Você trabalha em laboratório, Jairo? Não, eu trabalho em mecânica. Você é a pessoa que faz tudo. A gente faz suspensão do equipamento, aí tem que medir todos, né? Uhum. Olha que legal. Muito bom. Vai com mecânica. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu acho muito legal mecânica. Se eu tiver um tempo ainda, é um curso que eu vou fazer. Mecânica mesmo, não engenharia mecânica. Mecânica Bom. de automóveis, assim. Acho muito interessante. Legal demais. Pô, gente, tão legal estudar, né? Eu amo. Muito bom. E Então, sujar as unhas não, né, professora? não tem problema não, vou abrir uma oficina. Vai ver, você ainda vai ser meu cliente. Olha, graças a Deus quiser. Professor, vamos abrir uma sociedade então, hein? Então vamos. Seu empresário, professora. Vê, gente, vai ficar chique minha oficina. Só mulher. Aí, vai ficar bem feminino, a gente põe tudo rosinha, assim, ó. Vocês vão ver. Ah, não, professor, aí deixa quieto isso daí, deixa em off. Melhor não. Professor, aí já cria umas fórmulas químicas aí para criar um novo combustível. Então, vamos trabalhando, vamos desenvolver. Melhor mecânico. Vamos sonhar, né, gente? Então, vamos lá. Tudo bem, pH, né? Agora, gente, nós vamos para os sais. Então, os ácidos liberavam OH+. As bases liberam OH-. Os sais, eles vão liberar alguma coisa diferente de H e alguma coisa diferente de OH. Tá? Então, aqui, o cloreto de cálcio. Quando em água, então a água vem, quebra ali a molécula, libera o cálcio, carga +2, e o cloreto com carga -1. Então, liberou um cátion diferente de H e um ânion, que é o que tem a carga negativa, diferente de OH. Na2SO4 liberou o Na com carga +1 e o SO4 com carga -2. Quando eu tenho, então, um ácido, desculpa, reagindo com uma base, essa reação a gente chama de reação de neutralização. Será formado um sal mais água. Todo mundo já deve ter tido essa experiência na vida. Às vezes você está com dor de estômago, então no seu estômago você tem ácido clorídrico. Aí você vai lá na farmácia e pede um medicamento, um antiácido, um composto com características básicas, né, de base. Toma aquele composto, ele vai reagir com o ácido do seu estômago, o excesso será neutralizado, então forma sal e água, e diminui sua dor de estômago. Bom? Então, nas reações... Volta aí rapidinho. Volta. Entre um ácido e uma base, sempre vai formar, então, sal mais água. Tá? Depois nós vamos fazer essa reação que eu falei agora, do ácido do estômago com a base.
Professor, deu certo. Entendeu? Então, na neutralização, reação de neutralização, você vai ter um ácido reagindo com uma base. Então, vamos fazer aqui. Eu falei para o pessoal da outra turma que às vezes eu viajo um pouquinho assim, sabe? E aí eu fazia essas reações, eu falava, não, gente, preciso de um jeito para os alunos entenderem bem facinho. Aí eu fiquei pensando, dormi, aí eu desenvolvi uma técnica que eu chamo de técnica do pacotinho, tá? Então, se você não teve aula comigo, provavelmente você não viu, porque fui eu que inventei, coisa da minha cabeça. Às vezes eu viajo um pouquinho, mas faz parte. Mas dá certo, gente, fica super fácil, ó. Então, nós vamos fazer a neutralização parcial do ácido. Para neutralizar, então, mostrei no slide anterior que na neutralização você tem um ácido reagindo com uma base. O ácido, ele começa com H. Nesse exemplo, você tem H2SO4. O que você vai fazer? Você vai separar os Hs do resto. Então, aqui, H2SO4. Você coloca H, H, e o resto você coloca tudo junto. SO4. Opa. SO4. E na base, você vai separar OH do resto. Então, Na. Nossa, ficou tão longe, gente. Na. É assim mesmo. E OH. Como eu falei para vocês, na reação de neutralização, nós temos que formar sal e água. Para você formar água, você precisa, fórmula da água, H2O. Precisa de H, H e O. Vem aqui, H, H e O. Para formar as águas, você vai pegar um H que veio do ácido com o OH que veio da base. Então, formou uma água. Vem aqui e anote na sua reação que você formou uma água. O resto, você junta e forma o sal, começando sempre por quem veio da base. Quem veio da base foi o Na, tá vendo? Na está aqui. Então, você começa a fórmula do sal por ele. Na, sobrou um H aqui. Se sobrarem Hs e OHs, você coloca no meio da fórmula do sal. Então, sobrou um H e sobrou SO4. Tá? Esse H foi esse aqui que não conseguiu formar outra água porque só tinha um OH. Você usou um pacotinho desse, coloquei o número 1 aqui, usou um pacotinho desse, formou uma água e um sal. Tá? Como aqui nesse sal sobrou um H, você fala que houve neutralização parcial do ácido, porque o ácido tem H. Se sobrou H, é porque foi neutralização parcial do ácido. Porque no ácido tinha mais hidrogênios do que tinha OHs nas bases para formar as águas. No outro, que você tem, ó, Ba, OH, OH. E H, Cl. Tá? Então, façam para mim. Vamos formar a água. Para formar a água, você precisa de OH e H.
Então, forma uma água. Mais o que sobrou, começando por quem estava com a base, quem acompanhava OH, era o BA. Então, aqui está o BA. Né? Junta o que sobrou, sobrou o BA. Se sobrarem Hs e OHs, você coloca no meio da formulinha. Sobrou um OH aqui, porque você não conseguiu tirar outra água, porque não tinha outro H. Você coloca OH ali no meio da formulinha e sobrou um Cl. Aqui. Como no meio do sal, né? Na formulinha do sal, sobrou OH, você fez uma neutralização parcial da base. Porque sobra OH e OH veio da base. Deixa eu colocar isso na outra página, gente. Espera aí que eu já coloco esse grandão, tá bom? Para vocês, rapidinho. Coloca um sal que foi formado. Ó. Como é a neutralização? Um ácido reagindo com uma base forma sal mais água. Na neutralização parcial, você vai tirar quantas águas forem possíveis. Nesse caso, você pegou HOH. Você conseguiu tirar uma água. O que sobrou, você junta e forma o sal. Então, sobrou NaHSO4. NaHSO4. No de baixo, uma base, um ácido, forma sal e água. Forma água, sobrou OH, sobrou BA, então BA, HCl. Como sobrou OH, neutralização parcial da base. Certo? E agora nós faremos a neutralização total. Na neutralização total, não pode sobrar nem H e nem OH no ácido, ou no sal. Bom, vamos lá, então. Nesse exemplo de neutralização total, no ácido você tem HSO4. Na base, você tem Na OH. Vem aqui e forma a água. H com OH forma a água. Só que eu falei para você que na neutralização total não pode sobrar H e nem OH. E aqui tem um H sobrando. Então, eu preciso dar um jeito de tirar esse H dali. Para eu tirar o H, eu preciso formar outra água. E para formar outra água, eu preciso de alguém que me forneça OH. Daí vem a história do pacotinho. Quando você vai comprar aqui na Química, você só pode comprar o pacote fechado. Eu até faço aquela comparação assim, sabe quando você gosta de um bombom que vem na caixa, só que para você conseguir aquele bombom, você precisa comprar a caixa inteira? É o mesmo esquema. Igual aqui, você tem o H, você precisa de OH para conseguir tirar outra água. Só que onde está o OH? Ele está no pacotinho que tem NaOH. Então, você tem que comprar o pacote inteiro. Então, no pacote vem o Na e vem o OH. É o pacote fechado. Tá bom, compro outro pacote, consigo tirar outra água. H com
OH. O que foi formado? Foram formadas uma, duas águas, você anota ali, 2 águas, mais o que sobrou, você anota tudo junto, que será o sal formado. Então, sobrou. Começando sempre por quem está acompanhando o OH. Então, aqui, Na e Na. Eu coloco Na2 e sobrou SO4. SO4. E aí? Deixa eu só terminar esse, Jair, rapidinho, para não perder o raciocínio. Depois dá uma explicadinha dele de novo, que eu não entendi bem, não. Vou fazer, tá? Rapidinho. Aí você sempre vai formar um sal. E aí você volta aqui para fazer o balanceamento. No caso do ácido sulfúrico, você utilizou um pacotinho. E no caso do hidróxido de sódio, você precisou repetir 2 vezes. Então, você usou 2 pacotinhos para conseguir montar todas as águas. E essa quantidade de pacotinhos é o balanceamento da equação. Então, você coloca um pacotinho desse, 2 pacotinhos desse, formou 2 águas e um sal. A reação já sai balanceada. Tá? Vou colocar grandão, eu explico de novo. Oi, Alexandre. Depois volto no outro para eu tirar foto, no primeiro que você fez. Bom, nesse? Isso. Pronto. Pronto? Pode passar. Olha, então, aproveitando esse aqui, nesse não teria problema, né? Não tinha problema, porque era neutralização parcial, então poderia sobrar H e OH. Por isso que nós não repetimos o pacotinho. Na neutralização total, você precisa tirar todos os Hs e todos os OHs. Olha aqui no sal, não pode sobrar nem H e nem OH. O que você fez aqui? No ácido, H2SO4. H, SO4. Na base, NaOH. Aí você vai pegar um H com OH, forma uma água. Só que você tem mais um H aqui, nesse ácido. E na neutralização total não pode sobrar H nem OH. Para você tirar esse H, você precisa de OH. Só que esse OH não vem do nada. Ele vem junto com o Na, num pacotinho. Você vem e compra outro pacotinho desse. NaOH. Esse H junta com esse H e forma uma segunda água. Então, você formou HOH, uma água, HOH, 2 águas. O sal, ele é formado pelo que sobrou, né? Que você não utilizou para montar as águas. Na, então Na2, e sobrou SO4. Na2 e SO4. Como você utilizou um pacotinho do H2SO4, você coloca um aqui na frente. Como você precisou repetir o pacotinho do NaOH, nesse exemplo você usou 2, você coloca 2 NaOH. Certo? Neutralização total, não sobra H nem OH ali no sal. Entenderam, pessoas? Sim, professor, obrigado. Hein? Sim? Sim, dá para entender. Professor, a resposta seria isso, então? Essa é a neutralização total. Ah, tá. Uhum. Não tem que somar isso aí, não, né? Não, é isso. Ah, beleza. Deixa eu ver se dá tempo. Deriva aí. Não, gente, calma. Não tem que somar, não. Ó, eu vou colocar o outro que eu falei para vocês.
der tempo, a gente faz. Eu falei do ácido clorídrico do seu estômago, HCl. Aí, o que você pode fazer na farmácia é comprar o leite de magnésio. Né? O pessoal usa o nome leite de magnésio. Na verdade, ele é o hidróxido de magnésio. Ele tem características básicas e ele também tem propriedades laxantes. Então, você vai pegar o ácido do estômago, o HCl, e vai reagir com uma base, o MgOH2. MgOH. Gente, vou colocar isso mais para cima. Não vai caber. Tá? Então, para você formar uma água, Oi? É bom para acne também. É porque ele tem esse efeito laxante, né? Então, ele acaba eliminando certas toxinas e impurezas do nosso organismo. Aí purifica a pele. Você fala no sentido de tomar, não é? Não de passar. Não, é de tomar mesmo, professor. De tomar. Na verdade, ele limpa tudo, né? Dependendo de quanto você toma. Uma boa limpada. Sim, todo dia de manhã, professor. Antes de tomar o café da manhã. Ah, é? Sim, senhora. Direcionado assim para acne, não tinha pensado, não. Teria efeito. É limpeza, né, senhora? Igual você disse aí, limpeza. Ele limpa, purifica. Então, vamos lá, gente. Várias utilizações, hein? Estou descobrindo algumas hoje. Ó, então, gente, fazendo a água. H com OH. Né? Mas sobrou OH. O que eu faço para tirar esse OH daqui? Eu preciso de H. Tá? O H veio do ácido. Então, eu preciso de H, mas eu tenho que comprar o pacote completo. Então, vem H. Vou repetir com OH. Usei 2 pacotinhos de HCl e 1 pacote de MgOH2. Montando a equação, foram formadas uma benzinha, 2 águas, né? Mais o que sobrou, começando por quem estava com OH, Mg, Cl, Cl2. Volto e faço o balanceamento. Foram 2 pacotinhos desse, 1 pacotinho desse, 2 águas, e eu sempre formo um sal. Então, essa é a neutralização total do exemplo que eu citei para você, do ácido clorídrico do seu estômago, com o hidróxido de magnésio, que é o famoso leite de magnésio. Certo? Na próxima aula, eu vou passar para vocês a parte de nomenclatura dos sais, veremos óxidos, e eu já vou enviar a próxima matéria, que é sobre balanceamento. Certo? Alguma dúvida, por enquanto? Professora, Oi. esse semestre, até qual conteúdo que vai mesmo, a matéria? Até cálculo estequiométrico. Beleza. Dá tempo de ver tudo até lá? Não, a gente não vê tudo. É só um comecinho, assim. Não é tão aprofundado. Mas dá tempo, sim. Muita coisa, né? Tem que ter 2 por semana, professor, essa matéria. Oi? A matéria de química tinha que ter 2 aulas por semana. É bastante conteúdo, né? Para uma aula só.
Não, e era bom, mesmo com o tanto de conteúdo que tem, era bom porque a gente tirava bastante as dúvidas, né? Mas vocês estão entendendo, por enquanto, gente? Mesmo com uma aula tá Estamos sim, então, sim, professora. Explicação. Duro lembrar dos 20 slides, né, por aula. É muito? Ah, bastante. E aí que é básica, né? Fica básica. Aham. Básica. Fique com Deus, até mais, hein? Gente, então, se não tem dúvidas, boa noite, bom descanso para vocês e até a semana que vem. Bom? Tchau, professora. Bom feriado pra você aí, né? Falou, Quinta e sexta, professor. né? Boa noite. Amanhã, quinta e sexta não tem aula. Bom descanso para vocês. Obrigado. Professora, com Deus aí, hein? Bom. Feliz Dia dos Professores. Muito obrigada pela lembrança. Verdade, hein? Feliz dia do professor, professora. Obrigada, gente. Sem professor não teria engenheiros. É verdade. Teria médicos. Nenhum, né, gente? Faz parte. Tchau, professora. Até mais, hein?